Estamos continuando nossa série sobre como ter ótimos tempos com Deus em diferentes gêneros da Bíblia. E a maior parte do que a gente está falando aqui, a gente entende que esses princípios que a gente está compartilhando, essas melhores práticas, digamos, sobre como ter bons tempos com Deus, essas coisas se aplicam a momentos onde você vai ter mais tempo para fazer seu tempo com Deus. Você pode estar se sentindo meio culpado porque não consegue ter tempos com Deus tão profundos assim no dia a dia. E eu entendo que às vezes você tem menos tempo durante a semana e há outros dias, um ou dois dias na semana, onde você reserva mais tempo para ter tempos com Deus mais profundos. Então, à medida em que a gente passa por esses gêneros diferentes, tenha isso em mente, que a gente está olhando aqui em algumas práticas boas para gente, quando a gente tem mais tempo disponível, para que a gente possa se aprofundar na palavra de Deus e obter o máximo possível dos diferentes gêneros. Hoje nós vamos dar uma olhada nas cartas do Novo Testamento. E é uma seção relativamente grande do Novo Testamento. A maior parte dessas cartas foram escritas por Paulo. Então, à medida em que a gente avança aqui, é importante a gente se dar conta de que as cartas, acima de tudo, são o que eu chamo de documentos ocasionais. E quando eu digo documentos ocasionais, eu não quero dizer que às vezes eles são documentos e às vezes não são documentos. Eu quero dizer que eles são documentos que têm uma ocasião específica, com uma razão por trás desse documento ter sido escrito. Existe algo que está acontecendo no lugar onde as cartas são endereçadas que torna a carta uma boa ocasião para ser escrita. A primeira boa prática ao ler uma carta é ler a carta da maneira como ela foi escrita para ser lida. Se você já viu uma carta, se você já leu uma carta, você provavelmente não abre a carta e você não pula na metade da carta e lê um pedaço. Ah, que interessante. E aí depois guarda a carta e não lê o resto da carta. Sim, existem versículos e capítulos, mas os versículos e capítulos não estavam lá quando as cartas foram escritas. Essas cartas eram cartas completas, escritas a alguma pessoa ou alguma igreja com a ideia de que a pessoa leria essa carta, como se lê qualquer carta que a gente recebe. E essas cartas, da mesma forma, elas tinham um conteúdo específico que era compreensível. Então, quando você está lendo a carta inteira, você quer manter em mente, e isso daqui vai servir para nós depois também, mas você precisa manter em mente o fato de que a audiência original existiam certos protocolos ou certos elementos naquela carta que precisavam estar ali. Vamos ver aqui. Existe alguém aqui que, por exemplo, já foi, hum, esteve numa saída nas últimas semanas e recebeu um cartãozinho de encorajamento? Nos últimos 2 meses, alguém? Puxa. Ok. Que tal? Existe alguma esposa aqui que já recebeu um cartão do marido? Ai, muito bom, Sherry. Quando você recebeu esse cartão do Howard, existem algumas coisas que, mesmo quando você estava abrindo esse cartão, que se não tivessem lá, faria você pensar, não é verdade? O que é que, se não estivesse nesse cartão, faria você ficar se sentindo esquisita? Então você, digamos, você tem recebido um cartão do seu marido depois, ou então depois de uma saída, ou antes da saída, independente de você ser casado ou solteiro. Digamos aqui para as irmãs que são casadas aqui, que receberam esse cartão do seu marido. Se não tiver se o marido não mencionar o amor dele por você, então você provavelmente acenderia a luz vermelha. Opa, tem alguma coisa errada aqui. O que está acontecendo? O fato de não estar lá fala de forma tão clara como se alguém falasse de forma explícita. E se o marido não colocasse uma escritura? Mesmo esse tipo de coisa, né? Você pensa,
Será que ele. Talvez você não ficasse muito preocupado, mas você pensasse, puxa, legal. É, talvez nem tanto. E se não tivesse uma menção lá sobre sua beleza física? Isso talvez faria você pensar: por que será que ele não mencionou isso agora? E ele mencionou em todos os outros cartões? Bem, a razão pela qual eu estou dizendo essas coisas é que, independente de você se dar conta ou não, existe um gênero de literatura entre nós, em nossa comunicação, que é um cartão de encorajamento. Certamente, se você simplesmente pegasse um cartão de encorajamento com os dizeres que vêm da fábrica e assinasse seu nome, isso seria um pouco estranho. Mas se você tem expectativas dentro de você sobre como uma correspondência, um cartão de encorajamento deveria ser escrito. Então a mesma coisa acontece com as cartas no Novo Testamento. Independente de elas serem recebidas por um indivíduo ou uma comunidade, uma igreja, digamos, de Éfeso ou de Corinto, se certos elementos estivessem lá ou não estivessem lá, certamente fariam você pensar: opa, por que Paulo começou dessa forma, quando geralmente ele começa daquela forma? A gente não tem muito tempo para entrar a fundo nessas questões, mas eu digo isso para dizer que alguns dos elementos nas cartas são muito esperados nela. O que nós precisamos tentar fazer é tentar entender qual é a ocasião, a oportunidade que fez com que essas cartas fossem escritas. Ah, tudo bem eu atender aqui? Desculpa, pessoal, rapidinho. Alô? Não, não, sou eu. Eu tô aqui no meio do culto de semana. Hã? Não, não, não. Não, não. Se você pudesse assegurar que tudo isso seja enviado para o outro local lá perto da praia. Ah, eu tô aqui no meio do culto de semana, eu mencionei isso pra você. Ah, desculpa, pessoal, um segundinho mais, rapidinho. Não, a gente pode assegurar que outra pessoa vai falar nesse momento, que outra pessoa vai pregar. Não, eu não tô aqui essa semana. Semana que vem eu vou estar aqui. Se você pudesse fazer isso pra nós, seria ótimo. Ok. Eu preciso ir. Ok, tchau. Desculpa. Eu precisava resolver isso daqui. Sobre o que você acha que eu estava falando aqui nessa ligação? Sobre uma pregação? Aham. Eu tentei ser tão vago quanto eu podia ser. Era uma ligação falsa, só para você saber. Eu planejei essa ligação. Então, você achou que tinha a ver com uma pregação, mas alguém achou que tinha a ver com alguma coisa relacionada a isso? Ah, então você achou que era alguma coisa que ia ser pregada depois? Mas alguém obteve alguma pista sobre as coisas vagas que eu falei? Alguma coisa administrativa no começo da ligação, né? É verdade. É isso aí. Foi a Magali. Eu tava meio nervoso, porque eu tava fingindo. Mas alguma coisa que você obteve da ligação? Eu tava falando com a Magali, alguma coisa sobre a pregação. Uma próxima pessoa queria pregar. Ok, essa pessoa deveria ser capaz de lidar com essa situação. E era alguém com quem eu tinha familiaridade ou era uma ligação formal? Ok, familiar. Mais alguma coisa? Ah, bem, ok, o que mais? Ok, alguém que não pensava muito bem de mim? Um de vocês, por exemplo, né? O quê? A Magali é incrível. Então, a razão que eu fiz tudo isso é para mostrar para vocês que
o que é necessário para que a gente interprete as epístolas, nós já temos dentro, completamente dentro de nós. E não somente nós, mas todos os outros discípulos têm essa capacidade. Pense nas vezes em que você está no carro e você precisa responder a uma ligação dentro do carro e você precisa falar sobre algo que você não quer que outras pessoas ouçam. E seu filho, por exemplo, não quer que você. Você não quer que seus filhos saibam do que está acontecendo e você está tentando ser vago. E quando você desliga a ligação, seu adolescente ou seu filho sabe de tudo que você estava falando na ligação. Mas seu filho estava lá prestando atenção e sabendo de tudo que você estava falando. A razão pela qual seu filho podia ser tão bom em fazer isso é porque eles estavam prestando atenção. Você pode achar que eles estão sendo intrometidos, mas eles estão envolvidos. E também porque eles acreditam que eles podem decifrar o que você estava dizendo. Ele estava lá tentando decifrar você. Eu vou descobrir o que mamãe e o papai estão falando. Se você puder juntar essas duas atitudes ao texto enquanto você estiver lendo as epístolas, 1 Tessalonicenses, Filemon, Coríntios, qualquer uma delas, se você trouxer essas duas atitudes, se você estiver engajado, comprometido e você acreditar que você pode decifrar o que está acontecendo lá do outro lado da ligação, então você pode chegar a um lugar onde você vai ter uma perspectiva tão maior sobre o que está acontecendo quando você estiver tendo tempo com Deus nas epístolas. Então o primeiro passo depois de ler a carta inteira é então tentar obter alguma informação de contexto, de fundo. Então, a sua filha, por exemplo, ela tem informações de contexto sobre você quando ela está ouvindo aquela ligação. Ela não chega lá sem conhecer você. Ela sabe um pouco disso, um pouco daquilo, um pouco da maneira como você fala, sobre as pessoas em potencial com quem você está falando. Nós precisamos obter essas mesmas perspectivas que nossos filhos, adolescentes, têm quando eles estão tentando decifrar o que nós estamos falando na ligação. De onde a gente obtém essas informações de contexto? Em primeiro lugar, do livro de Atos. Se você quiser entender o que está acontecendo lá nas cartas, então você precisa ler sobre essa igreja lá no livro de Atos. Se, se o livro de Atos não contém informação, ou mesmo que tenha informação, a segunda coisa que a gente deveria fazer é ir a um dicionário da Bíblia. Eu já tenho mencionado muitos dicionários da Bíblia nessa série, como aqueles disponíveis no site biblestudytools.com. E há outros dicionários também disponíveis em português. Então, procurar um dicionário é um passo essencial se a gente quiser ter um ótimo tempo com Deus nas epístolas. Então, o que a gente procura nesses dicionários quando a gente quiser obter informações sobre as cartas, sobre as epístolas? Então, você consegue um dicionário, e aí, uma vez que você tem o dicionário, o que você procura lá no dicionário se você quiser obter mais informações sobre Tessalonicenses, por exemplo, a primeira carta aos Tessalonicenses? Você procura, por exemplo, Tessalonicenses ou Tessalônica. Então, se você quiser obter mais informações sobre a carta aos Efésios, procure Efésios. Você pode procurar sobre Éfeso, mas o próprio termo, o próprio nome da carta vai te dar muitas informações e muitas pistas sobre o que mais você deveria procurar. Então, leia a carta inteira primeiro. Olhe no livro de Atos as referências àquela igreja. E aí, obtenha informação de contexto em algum dicionário da Bíblia ou em alguma enciclopédia da Bíblia. Por que obter essas informações? Porque você quer ser como um filho de pais que estão ouvindo a ligação. Você quer ter o comprometimento, o envolvimento de uma filha que ouve a conversa de seus pais. Então, o próximo passo é leia novamente a carta depois de fazer essa pesquisa de informações de fundo e tente responder a essa pergunta. Por que essa carta foi escrita?
O que estava acontecendo aqui do outro lado dessa ligação? Qual era a oportunidade? Quais eram as circunstâncias? Qual era a crise? Qual era a oportunidade? Qual era a ameaça? Qual foi a causa que levou o escritor a encorajar escrevendo essa carta à igreja? Então, esse é o quarto passo. Então, primeiro, leia a carta. 2, olhe em Atos. 3, dicionário da Bíblia. 4, releia a carta e responda a pergunta: por que essa carta foi escrita? Depois de fazer tudo isso, é hora de você pular lá para o primeiro século. Você está lá em 44 depois de Cristo, em Tessalônica, você está na comunidade de fé, você entende a situação pela qual eles estão passando, você está recebendo essa carta e você a lê tanto quanto for possível por meio de seus óculos, seus olhos. Você está lá no meio da congregação, você ouve dizer que chegou uma carta de Paulo, de Timóteo, de Silas, eu acho que é desses três. Sim, desses três. E você está lá ouvindo e você ouve essas palavras e você quer experimentar essas palavras o mais próximo possível de como eles as experimentaram. Isso é o quinto passo. Então, quinto passo, entre lá na cena. E o sexto passo tem passo A e passo B. Você quer olhar para a carta parágrafo por parágrafo e depois de cada parágrafo, você quer simplesmente se perguntar: o que Paulo está dizendo aqui nesse parágrafo? Resuma o que ele diz em uma frase. Você tem um parágrafo. Sumarize, resuma o que ele disse em apenas uma frase. E número B, letra B, por que ele diz o que ele acabou de dizer nesse ponto? Existe algum argumento, algum raciocínio sendo desenvolvido? Por que no fluxo de informações da carta, o que ele diz nesse lugar aqui? Então, A, o que Paulo diz nesse parágrafo, e B, por que ele diz isso nesse momento? E também explique o porquê em uma frase. E aí, finalmente, quando você for fazendo esses resumos, você deve se perguntar, qual era o mandamento que o autor estava dando para os recipientes? E o segundo aspecto disso é, como isso se relaciona ao mandamento que eu devo obter dessa passagem? Então, existia alguma coisa que as pessoas estavam sendo comandadas a fazer, e existem coisas que nós precisamos fazer. Às vezes, não há coisas que nós devemos fazer hoje. Por exemplo, aqui em 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 13, diz o seguinte: quando você vier, traga a capa que deixei na casa de Carpo, em Troade, e os meus livros, especialmente os pergaminhos. O que você faz com um versículo como esse? É óbvio que está completamente no contexto daquele momento. Sim, existe um princípio geral, se você esticar isso daqui, cuide um do outro, se alguém pedir um favor a você, ajude ele, mas obviamente está dando uma esticada no texto. Mas olha a diferença entre uma passagem como essa e volte para uma ou duas páginas em 2 Timóteo 2, versículo 3. Aqui Paulo diz: suporte comigo os sofrimentos como bom soldado de Cristo Jesus. Agora, isso tem uma grande aplicação, porque o versículo anterior fala: e as coisas que me ouviu dizer na presença de muitas testemunhas, confie a homens fiéis que sejam também capazes de ensinar outros. Então agora a gente já tem um mandamento que é transcultural. Então, pegue essas palavras que eu te dei, você dê para a próxima geração e essa dê para a próxima geração. Qual é o mandamento para você? Então, seja um bom soldado de Cristo. Suporte comigo os sofrimentos. Então, isso tem muita aplicação naquele momento lá, mas muita aplicação também para os dias atuais. Então, tente reconhecer em que nível existe um paralelo cultural ou um princípio eterno. Então, isso daqui é um princípio eterno. Você tem
todo o lema de transmissão dos discípulos. E aí você tem uma aplicação universal aqui. Suporte comigo os sofrimentos como um bom soldado de Cristo Jesus. Isso se aplica a nós. Mas se alguém deixou um pergaminho em algum lugar, a gente não deveria pensar, uau, eu preciso pegar esse pergaminho e levar para alguém, ou então eu vou desobedecer a Deus, porque eu acabei de ver um pergaminho ali. Obviamente, ninguém vai pensar dessa forma, isso parece ridículo. Mas outra coisa que a gente deveria considerar é o seu senso comum. Nesse último passo aqui, a gente precisa aplicar nosso senso comum. Pensar o que fazia aplicação para aquele momento e a aplicação para o nosso momento. Nós temos o Espírito Santo dentro de nós, nós podemos reconhecer alguma coisa que estava tão claramente inserida no contexto daquele momento lá e que não tem uma aplicação universal ou eterna para os dias de hoje. E tendo o Espírito Santo, algumas coisas mexem conosco mais do que outras. Então, quando a gente lê capítulo 2, versículo 3, isso mexe conosco. Mas lá no 4, versículo 3, isso não mexe conosco. A gente deve considerar esse tipo de sentimento também. Agora, vamos fazer um exercício aqui para mostrar como cada um de nós é capaz de fazer exatamente isso. Talvez a gente até já tenha feito isso no passado. Mas vamos ao livro de Filemão. Filemão, ele se encontra, ele é considerada como uma das cartas pastorais. Essas cartas são consideradas pastorais porque elas são escritas para pessoas que lideravam ministérios. Isso é Tito, Timóteo e Filemão. Então note que essa carta é escrita para alguém que tem responsabilidade na igreja. E eu quero que, à medida em que eu leia isso daqui, que você realmente faça o seu tico e teco funcionarem e se pergunte o que está acontecendo aqui do outro lado dessa ligação. E você quer tentar entender uma seção da Bíblia bem aqui. Pode existir algumas palavras aqui que ajudem você no entendimento. Você deveria observar essas palavras. E quando você tiver mais tempo no seu tempo com Deus, leia essas palavras e leia 3 Bíblias, 3 traduções da Bíblia, como a NVI, a Nova Tradução na linguagem de hoje, a Padre João Ferreira, a Mensagem, a Bíblia Viva. Escolha 3 dessas versões e para que você obtenha uma visão mais geral. E se houver alguma palavra que pareça ser mais profunda ou importante, então elas vão ser escritas nas diferentes versões de diferentes maneiras, porque os tradutores estavam lutando com o seu significado. Mas a gente vai fazer isso daqui rapidamente. Então eu quero que você realmente pense. E eu quero que você faça o papel de um filho, ouvindo os pais falarem. E você está tentando, com muito envolvimento, entender o que está acontecendo nessa ligação. Tá bom? Use toda sua sabedoria e seu senso comum. Você quer tentar descobrir quem está do outro lado da ligação? Filemão e a sua igreja em casa. E Paulo está de um lado da ligação e você está atrás de Paulo, ouvindo Paulo falar. Paulo, prisioneiro de Cristo Jesus, e o irmão Timóteo, a você, Filemão, nosso amado cooperador. A irmã Áfia, a Arquipo, nosso companheiro de lutas, e a igreja que se reúne com você em sua casa. A vocês graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do nosso Senhor Jesus Cristo. Sempre dou graças a meu Deus, lembrando-me de você nas minhas orações, porque ouço falar da sua fé no Senhor Jesus e do seu amor por todos os santos. Oro para que a comunhão que procede da sua fé seja eficaz no pleno conhecimento de todo o bem que temos em Cristo. Seu amor me tem dado grande alegria e consolação, porque você, irmão, tem reanimado o coração dos santos. Por isso, mesmo tendo em Cristo plena liberdade para mandar que você cumpra o seu dever, prefiro fazer um apelo com base no amor. Eu, Paulo, já velho, e agora também prisioneiro de Cristo Jesus, apelo em favor de meu filho Onésimo, que gerei
enquanto estava preso. Você pode fazer uma pesquisa aqui sobre o significado da palavra onésimo, que significa útil. Então a gente poderia chamar Onésimo de útil. Então eu apelo em favor do meu filho útil, que gerei enquanto estava preso. Ele antes lhe era inútil, mas agora é útil, tanto para você quanto para mim. Guarde isso daqui. Olha como Paulo está brincando com as palavras. Próximo versículo. Mando de volta a você como se fosse o meu próprio coração. Gostaria de mantê-lo comigo para que me ajudasse em seu lugar, enquanto estou preso por causa do Evangelho. Mas não quis fazer nada sem a sua permissão, para que qualquer favor que você fizer seja espontâneo e não forçado. Talvez ele tenha sido separado de você por algum tempo, para que você o tivesse de volta para sempre. Não mais como escravo, mas acima de escravo, como irmão amado. Para mim, ele é um irmão muito amado, e ainda mais para você, tanto como pessoa quanto como cristão. E assim, se você me considera companheiro na fé, receba-o como se estivesse recebendo a mim. Se ele o prejudicou em algo, lhe deve alguma coisa, ponha na minha conta. Eu, Paulo, escrevo de próprio punho. Eu pagarei, para não dizer que você me deve a sua própria pessoa. Sim, irmão. Eu gostaria de receber de você algum benefício por estarmos no Senhor. Reanime o meu coração em Cristo. Escrevo-lhe certo de que você me obedecerá, sabendo que fará ainda mais do que lhe peço. Ah, uma coisa a mais. Além disso, prepare-me um aposento, porque graças às suas orações, espero poder ser restituído a vocês. Epáfras, meu companheiro de prisão por causa de Cristo Jesus, envia saudações, assim como também Marcos, Aristarco, Demas e Lucas, meus cooperadores. A graça do Senhor Cristo Jesus seja com o espírito de todos vocês. Bem, se você está ouvindo isso em um lado da ligação, isso é bem intenso. Então, cadê os filhos aqui que estão envolvidos e que gostariam de compartilhar uma perspectiva que você acha que está acontecendo do outro lado da ligação? Então eu vou dar de fato aos filhos, aos adolescentes aqui, uma chance de falar primeiro. Então Filemon estava sendo egoísta? Ok. Então ele começou se sentindo muito bem, mas parece que no meio da carta, Paulo parece estar falando que ele precisava ser menos egoísta. Ok. Você, que ele talvez fosse escrever para Paulo depois de novo. Ele não só diz que ele vai escrever de novo, mas que ele vai. O que mais que ele diz que ele vai fazer? Sim, ele falou que ele vai aparecer na casa de Filemon. Obrigado. Ok, agora vamos para os nossos adolescentes metafóricos. Quem converteu Filemon? Paulo converteu Filemon, exato. Quem é o senhor de Filemon? O senhor de Onésimo, na verdade. Filemon, exato. Você já trabalhou com alguém por um tempo e nunca compartilhou sua fé com essa pessoa, e um dia essa pessoa aparece na igreja porque outra pessoa compartilhou a sua fé com ela. Como que você se sente naquela hora? Nossa, puxa, eu sou um discípulo ainda, não é verdade? Então, Filemon é como Filemon estava se sentindo. Puxa, eu não pude compartilhar esse tipo de amor com Onésimo, mas olha o que Paulo fez com ele. Por que você acha que ele diz que Filemon devia a sua própria vida a ele? Exato. Parece que é o caso. Paulo provavelmente converteu Filemon e continuou discipulando ele, talvez por um tempo. Tudo bem. Na verdade, quem está sentado junto com Filemon quando a carta está sendo lida? Todo mundo que ele lidera. Então todo mundo que ele lidera está ao redor dele. Filemon está lá ouvindo. Puxa, que legal.
Sim, você lembra que eu falei para vocês que eu conhecia Paulo? Sim, eu conheço. Olha aqui, a carta dele prova isso. E à medida que a carta está sendo escrita, você, irmão, tem reanimado o coração dos santos. É verdade. Por isso. Opa! Você ia dizer algo, irmã? Exato. Porque é a coisa certa a ser feita. Porque o que um cristão deve fazer quando tem um conflito? Resolvê-lo. Sim. Assim que a palavra onésimo aparece aqui nessa carta, eu tenho certeza que o semblante de Filemon também meio que deu uma opa! O que está acontecendo aqui? E essa frase aqui? Eu gostaria de mantê-lo comigo para que me ajudasse em seu lugar enquanto eu estou preso por causa do evangelho. O que você acha disso? Filemon talvez deveria estar ajudando Paulo. Talvez Filemon estivesse ajudando Paulo e ele teve que sair. Bem, obrigado, mas bem, talvez Onésimo pudesse continuar em seu lugar, porque agora você não está conseguindo me ajudar. Bem, talvez as pessoas não pudessem se juntar a Paulo em preso, mas se você quisesse ser alimentado na prisão, os seus amigos tinham que levar para você. Sim. Você ia dizer mais alguma coisa? Então a gente não sabe em que nível Onésimo acabou na prisão com Paulo. Ah, talvez Onésimo tenha servido Paulo de alguma maneira, eles tenham entrado em contato de alguma outra maneira que não Onésimo ter ido à prisão. Bem, eu não acho que necessariamente, porque parece que Onésimo roubou alguma coisa de Filemon. Então existe meio que essa ideia de que ele está voltando, seja legal com ele, Filemon. Eu sei que ele roubou algo de você, mas eu vou pagar de volta. Isso parece razoável? Você está certa, porque olha essa frase que ele usa aqui no versículo 15. Talvez ele tenha sido separado de você por algum tempo para que você o tivesse de volta para sempre, não mais como escravo, mas acima de escravo, como irmão amado. Ele era uma propriedade, essa é a maldade de tudo isso. Agora ele é uma pessoa, um homem. Sim, definitivamente ele está numa posição onde ele fala: eu não quero mandar que você faça isso, mas eu quero apelar para você em amor, na frente de todo mundo. Sim, Paulo é bem esperto aqui nessa carta. Sim, existe um carinho aqui muito grande que Paulo tem e que Paulo espera que Filemon tenha, porque é como as pessoas deveriam tratar umas às outras. Sim, perfeito. E isso prepara a cena para qual é o desejo de Paulo aqui. Paulo deseja que Filemon aceite Onésimo de volta. Ele quer que Filemon perdoe qualquer coisa que Onésimo tenha feito. E se tiver qualquer coisa que Onésimo tenha feito, Paulo pagaria. E ele viria pessoalmente. Com tudo isso que acabamos de ler, então vamos reler e vamos ver o poder por trás das palavras, a riqueza, quando a gente consegue ver que perspectiva Paulo teve ao escrever essa carta. Paulo, prisioneiro de Cristo Jesus, e o irmão Timóteo, a você, Filemon. Então, imagina se você for Filemon, você, seja na sua mente, Filemon, agora mesmo, você está sentando na frente da sua igreja em casa inteira, que você lidera. A você, Filemon, nosso amado cooperador, a irmã Áfia, a Arquipo, nosso companheiro de lutas, e a igreja que se reúne com você em sua casa. A vocês, graças e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do nosso Senhor Jesus Cristo. Sempre dou graças a meu Deus, lembrando-me de você nas minhas orações. Se você fosse Filemon, como que você ia se sentir agora? Muito bem, não? Porque eu ouço falar da sua fé no Senhor Jesus e do seu amor por todos os santos. Eu oro para que a comunhão que procede da sua fé seja eficaz no pleno conhecimento de todo o bem que temos em Cristo. Seu amor me tem dado grande alegria e consolação, porque você, irmão, tem reanimado o coração dos santos. Por isso, mesmo tendo em Cristo plena liberdade para mandar que você cumpra o seu dever, prefiro fazer um apelo com base no amor. Eu, Paulo, já velho,
e agora também prisioneiro de Cristo Jesus, apela em favor de meu filho Onésimo, que gerei enquanto estava preso. Ele antes lhe era inútil, mas agora é útil, tanto para você quanto para mim. Mando-o de volta a você, como se fosse o meu próprio coração. Gostaria de mantê-lo comigo para que me ajudasse em seu lugar. Enquanto eu estou preso por causa do Evangelho. Mas eu não quis fazer nada sem a sua permissão, para que qualquer favor que você fizer seja espontâneo e não forçado. Talvez ele tenha sido separado de você por algum tempo, para que você o tivesse de volta para sempre. Não mais como escravo, mas acima de escravo, como irmão amado. Para mim ele é um irmão muito amado, e ainda mais para você, tanto como pessoa quanto como cristão. Assim, se você me considera companheiro na fé, receba-o como se estivesse recebendo a mim. Se ele o prejudicou em algo, lhe deve alguma coisa, ponha na minha conta. Eu, Paulo, escrevo de próprio punho, eu pagarei. Para não dizer que você me deve a sua própria pessoa. Sim, irmão, eu gostaria de receber de você algum benefício por estarmos no Senhor. Reanime o meu coração em Cristo. Escrevo-lhe certo de que você me obedecerá, sabendo que fará ainda mais do que lhe peço. Uma coisa mais. Prepare-me um aposento, porque graças às suas orações, espero poder ser restituído a vocês. E aí ele faz os últimos cumprimentos. Como você se sentiu sendo Filemon, ouvindo essas coisas? Que diferença fez passar um pouco de tempo com sua imaginação criativa, seu envolvimento, sua investigação? Você pode fazer a mesma coisa com as outras cartas. E eu quero encorajar você a fazer a mesma coisa com o livro de 1 Tessalonicenses. Leia Atos 17. Vá obter um pouco mais de informação de contexto no dicionário da Bíblia e depois vá ler o livro de 1 Tessalonicenses. Eu aposto que vai ser um livro que vai brotar a vida na sua cabeça. Paulo era lá, assim como aqui em Filemon, Paulo, homem velho, Onésimo, preso, e Filemon se sentindo super bem diante da sua igreja em casa e depois humilde e se perguntando quando que Paulo vai chegar, o que eu devo fazer quando Paulo chegar. Você vê aqui o poder do argumento amoroso de Paulo. Ele queria trazer reconciliação de volta a Onésimo e a Filemon. Você acha que ele obteve isso? Isso daqui é provavelmente uma das cartas mais efetivas de Paulo em obter o que ele queria que fosse feito em nome de Jesus Cristo. Mas quanto mais você pode entender tudo isso, só passando um pouco de tempo tentando pensar sobre o que estava acontecendo aqui do outro lado, se colocando no lugar da pessoa que recebeu a carta originalmente. Uma vez que você entenda a causa, a razão pela qual a carta foi escrita, aí você consegue se colocar no lugar das pessoas que a receberam. E seus tempos com Deus vão se tornar elétricos. Você vai ficar lá empolgado. Você vai ficar desejando passar mais tempo na palavra de Deus. E isso só vem, não é por sorte ou por um raio que caia do céu, mas quando a gente é um pouco diligente, quando a gente se torna mais profundo nas Escrituras, e quando a gente permite que a profundidade, a riqueza das Escrituras, por meio do Espírito Santo, venham e se apliquem a nossas vidas.